Bem-vindos à nossa terceira aula de francês, tá? Eu sou Manu do Francês Fácil e nesse canal eu te ensino, no meu canal eu te ensino a falar francês, a melhorar a tua expressão em francês. E agora a gente está com uma série de vídeos de francês para quem está no início aí da jornada com o idioma, tá? Eu te ensinei bases nos 2 primeiros vídeos e aqui nós estamos na terceira aula. E nessa aula a gente vai nada mais nada menos do que começar a nossa apresentação e como sempre, com a apresentação eu vou trazer coisas importantes do idioma, tá? Então te prepara, pega o teu caderninho que a aula vai começar. Allez, c'est parti! A primeira coisa quando a gente se apresenta, né, depois de um bonjour, que você já conhece, a gente diz Je m'appelle Manuela. Je m'appelle Manuela. Je m'appelle Manuela. D'accord? Que é eu me chamo Manuela. Esse verbo é o verbo s'appeler. S'appeler que é se chamar. Se chamar, tá? Eu já falei rapidamente no primeiro vídeo sobre esse fenômeno aí, desse apóstrofo, né? Que na verdade é se appeler, aí a gente faz a elisão e fica s'appeler. S'appeler, que é se chamar, d'accord? A conjugação dele é super simples, é je m'appelle, repete comigo, je m'appelle, tu t'appelles, il, elle, on s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle, ok? Beleza, bom, eu não quero que você aprenda conjugações assim, eu só dei aí para você perceber e ouvir a pronúncia. Primeira coisa importante aqui na introdução desse verbo é que eu digo assim, je m'appelle, ou por exemplo, tu t'appelles. Você prestou atenção que ali a gente tem primeiro os sujeitos em francês, os pronomes sujeitos em francês, que é eu, tu, nós, vós, é je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, ok? Beleza, é o que você vai usar para conjugar os verbos em francês, como existe em português, tá? Do lado dele a gente tem um outro pronome aí que é como em português. Sabe quando você diz eu me chamo? Pois essa mesma estrutura existe em francês. É por isso que a gente diz je me appelle, aí a gente faz o fenômeno ali da elisão e fica je m'appelle. Je m'appelle, d'accord? Mas a gente vai aprender sobre esses pronomes aí, sobre esses que estão entre o sujeito e o verbo, tá? Mas guarde em mente que em francês, assim como em português, existe isso também, tá? Na conjugação desse verbo aqui, que é um verbo muito simples, ele termina em ER, e os verbos em francês, gente, anote aí no seu caderninho que todo verbo que termina em ER são os verbos mais fáceis de conjugar da língua, tá? São os verbos regulares, eles são maravilhosos. Tem uma exceção que é o verbo aller, aller. E se você assistiu o nosso vídeo anterior, você sabe que aller é ir, tá? Então ele não respeita, ele é o único que termina em ER e não respeita essa regra. Senão todos os outros respeitam a regra dos verbos aí regulares. Então eles são super fáceis de conjugar, tá? Então vamos pegar aqui a conjugação do verbo s'appeler. Quando eu digo je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, você tá vendo que é appelle, appelle, appelle? A mesma pronúncia, os 3 primeiros. Então é tudo igual. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, tá? Os verbos em ER, isso acontece sempre para esses verbos. As 3 primeiras pessoas assim são iguais. Quando você diz nous nous appelons, appelons, você não lê o S no final das palavras, então fica long, on, nous nous appelons, d'accord? O vous vous appelez, EZ faz E fica appeler, ok? E o último é il s'appelle, o ENT no final dos verbos da terceira pessoa do plural não é lido, você ignora. Às vezes eu fico me perguntando por que a língua francesa colocou isso, gente? A gente não lê, só para gastar a letra inutilmente. Então a pronúncia da terceira pessoa do plural lá fica como os 3 primeiros. Olha que maravilha, gente. O francês não é tão difícil assim, d'accord? Então fica appelle, 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 appelons, appeler, appelle. Daí você pode querer dizer a sua idade, tá bom? Você vai dizer j'ai
que é eu tenho, j'ai, e você diz a sua idade. Eu vou inventar uma idade aqui, gente, porque eu não dou a minha idade assim, enfim, é um mistério que eu tenho com um livro que eu escrevi, mas eu vou colocar uma idade aqui que não é a minha. J'ai 15 ans. J'ai 15 ans. J'ai 15 ans. Você vai colocar o número ali da sua idade, né? Qual é a sua idade? E você vai colocar a palavra on. E você vai ter que ligar. Aí fica j'ai 15 ans. J'ai 15 ans. J'ai 15 ans. Então, essa ligação é a ligação que acontece em francês quando a palavra começa com uma vogal, assim, tem muito desse fenômeno de ligação, tá? Então, a gente diz j'ai 15 ans. A gente não pode dizer j'ai 15 ans, tem que ler tudo junto. J'ai 15 ans. J'ai 15 ans. Daí o verbo avoir você já conhece, que a gente já viu ele, mas guarde em mente que ele é um verbo muito importante em francês, porque além dele ser um verbo por si só e dele ser o verbo ter e haver em português, ele também é um auxiliar para formar tempos compostos no passado. Mas isso não é ainda assunto para a aula de agora, mas guarde em mente que o verbo avoir é um verbo importante também, tá? E para dizer a sua nacionalidade, você vai dizer je suis. Je suis, que é eu sou, e você vai colocar a sua nacionalidade, vai ficar je suis brésilienne, d'accord? Se você é um homem, você vai dizer brésilien, brésilienne, brésilien, tá? E aí você já sabe que a noção de masculino, feminino existe em francês também, tá? Então, existe brasileiro e brasileira. Brésilien, brésilienne, ok? O je suis é o verbo être, que é ser e estar, gente. Em francês não é como em português, onde a gente tem dois verbos, a gente tem ser e a gente tem estar. Pois em francês é um verbo só. Como em inglês, para você que fala inglês, é muito bom, porque, enfim, você já consegue fazer algumas associações. Existe um verbo só, tá? Para dizer ser e estar. Daí é o contexto que vai dizer se a tradução em português corresponde a ser ou se a tradução em português corresponde a estar. Inclusive, deixa eu dar para vocês entenderem uma dificuldade que os franceses têm. Meus cunhados, eles não falam francês, eles não falam português, na verdade, eles não têm um português muito avançado, né? Então, muitas vezes, quando eles querem dizer eu estou cansado, eles dizem eu sou cansado. Porque eles pensam em francês, eles pensam que é um verbo só para expressar os dois, ou eles esquecem, enfim. Só sei que eles dizem muito, eu sou muito cansado, tá bom? Então, grave essa ideia, essa dificuldade que o francês tem para o português, para você não esquecer que, é porque em francês só tem um verbo, que é o verbo être, para dizer ser ou estar, tá? E o verbo être é je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Eu já fiz um videozinho super curto com o verbo être, com algumas frases, tá? Ele está linkado aqui embaixo para você praticar em contexto, tá? Para você não ficar aprendendo assim só a conjugação crua, você coloca uma coisa atrás e assim você aprende frases inteiras e aumenta o seu vocabulário, tá? O verbo être também é um verbo muito importante da língua francesa porque ele serve para formar os tempos compostos como o verbo avoir, né? Eu disse no passado, mas não é só passado, tá? É tempos compostos. Então, guardem que os dois verbos, vamos dizer assim, que os verbos mais importantes do francês são eles dois, avoir e être, que é ser, estar, o être, e o ter, haver, né, que é o avoir. Avoir e être, porque além de serem verbos, eles também são auxiliares, tá? Para montar tempos compostos, mas isso é assunto mais lá para frente. Então, nesse vídeo nós aprendemos a usar o verbo s'appeler, s'appeler, que é se chamar, je m'appelle Manuela, dizer a sua idade, j'ai, e você pode dizer 50 ans, por exemplo, tenho 50 anos, j'ai 50 ans, d'accord? E você pode agora dizer a sua nacionalidade, je suis brésilien, je suis brésilienne, d'accord? Moi, je suis franco-brésilienne, d'accord? Talvez tu es français, peut-être que tu es portugais, italien,
Não sei. E eu vou deixar um desafio para você que está assistindo esse vídeo. Escreve aqui nos comentários como você se chama. Se você quiser colocar a sua idade, então pode inventar uma idade como eu inventei aqui, não tem problema, mas coloque com a estrutura da idade e também coloque a sua nacionalidade. Se você é brasileiro, se você tem outras nacionalidades também, se você quer colocar outra nacionalidade para treinar, não tem problema, mas coloque aqui nos comentários para deixar bem fixado o que nós aprendemos no vídeo de hoje, d'accord? E eu vou ficando por aqui nessa aula. Não esqueça de me deixar o seu feedback, de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar com alguém que está aprendendo francês, d'accord? E on se voit bientôt. Nós nos vemos em breve na aula 4. Salut!